Oh, meu pica-flor. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais esse favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor? Ovelha desgarrada, cobrai e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha vossa. Em 2001, a diretora Ana Carolina lançou o filme Gregório de Matos, no qual a vida do poeta é poeticamente narrada pelos atores Valdir Salomão, Ruth Escobar, Marília Gabriela, Guida Viana, entre outros. Num cenário magicamente barroco, com fotografia em sépia, somos envolvidos com a lenda da vida de Gregório de Matos, que se apresenta como risível, sarcástico, burlesco, mas também lírico e amoroso. Nesse contexto, o ciclo parece se fechar, pois Gregório é central em diversos gêneros, como teatro, romance, filme e música, instigando estudos críticos sobre sua obra poética. A gente que ali assistia, cuidando, tinha o demônio, lhe acudiu a tempo idôneo, gritando-lhe todos: tá, tem mão, olha aqui, acolá, bêbado está Santo Antônio. O panorama da fortuna crítica até esse ponto pode parecer redundante na historiografia literária, mas a pertinência desse estabelecimento se revela ao reunir, num só discurso, o que de mais relevante foi produzido sobre o poeta em estudo. Apesar de não ser rigorosamente fiel à biografia, o filme aborda a vida desafiadora do poeta conhecido como Boca do Inferno, que satirizava os costumes da sociedade baiana no século XVII. A história é contada por uma abadesa, interpretada por Marília Gabriela, que ocasionalmente instiga Gregório a declamar seus versos, interpretados por Valdir Salomão, um poeta de verdade. Poeta, defina a sua cidade. Se de 2 Fs composta está a nossa Bahia, errada a ortografia, em grande dano está posta. Eu quero fazer uma aposta, eu quero um tostão perder, que isso há de a perverter. Se o furtar e o foder bem, não são os Fs que tem esta cidade, a meu ver. Provo a conjetura já, prontamente, como um brinco. Bahia tem letras 5, que são B, A, H, I, A. Logo, ninguém me dirá que 2 Fs pode ter, pois nenhum sequer contém, salvo se em boa verdade os 2 Fs da cidade são um furtar e outro foder. A ousadia de escalar uma jornalista, um escritor e uma empresária para os papéis principais deu certo, com Salomão recitando as poesias com naturalidade e verve, enquanto Marília Gabriela se destacou na empreitada, criando expressões e gestos diferentes de sua atuação como entrevistadora. Entretanto, apesar do sucesso, o filme é estranhamente frio, explicado pela dificuldade contemporânea em compreender a síntese e a gramática de Gregório de Matos. Seus versos torneados e a mescla de vocábulos em desuso, com outros de origem índia, exigem leitura cuidadosa e até mesmo a consulta a um dicionário para total compreensão. O roteiro também impede a interação direta entre os personagens, mediada pela poesia gregoriana. De flores e pedras finas, floresce e enriquece o estado. Floresce, sim,
pelos prados e enriquece pelas minas. As aves, que peregrinas aos montes se retiraram, esta manhã já cantaram com tão doce melodia que a noite se tornou dia, porque as penas se acabaram. Se tratam a Deus por tu e chamam a El Rei por vós, como chamaremos nós ao juiz de Garaçu? Tu e vós e tu. Ajoelha, Gregório. Ajoelha ao Santíssimo, estando para comungar. Nesse período em que o filme estava inserido, início dos anos 2000, o cenário brasileiro era de retomada das políticas voltadas para o incentivo ao cinema nacional, com a criação da Ancine, Agência Nacional de Cinema, após um grande período de crise econômica e cultural provocada pelo governo Collor no final dos anos 80. O país, neste tempo, foi submetido a dificuldades econômicas, somadas ao desmantelamento dos órgãos oficiais de apoio ao cinema, Embrafilme e o Concine, o que provocou uma paralisação na produção cinematográfica. A partir destas políticas de incentivo, inicia-se uma nova fase na estrutura cinematográfica brasileira. O cinema documental começa a ganhar corpo e se insere em espaços para além das salas de cinema, trazendo assiduamente a identidade regional em sua bagagem. Essa mãe universal, essa célebre Bahia que a seus peitos toma e cria os que enjeita Portugal, que é o que nasceu natural, seu filhote em terridade, o mate a necessidade, porque ele tem ódio interno. Praza a Deus que no inferno se subverta esta cidade. Em termos gerais, a obra enfrentou críticas desfavoráveis. As colunas e comentários sugeriram uma estética considerada ultrapassada, um elenco carente de carisma e uma narrativa que foi percebida como maçante. Talvez porque no período em que o filme foi lançado, Paulo Thiago lançava também O Poeta de Sete Faces, inspirado no Carlos Drummond de Andrade. E, possivelmente, havia uma expectativa de que Ana Carolina fizesse um trabalho semelhante em Gregório de Matos, o que não se concretizou. Além disso, a suspeita de que o universo de Gregório de Matos pouco se alinha ao de Ana Carolina. Embora existam semelhanças, como a pândega facenina e o humor escatológico, as diferenças são profundas. A arte de Ana Carolina é moderna e feminina, enquanto a de Gregório é antiga, mais que masculina, sendo em alguns momentos machista e misógina. Metei uma nega minha, né? E fudendo todo dia, a coitada não podia. Porém, ela, puta fina, a porra nela se inclina, inclino com força a porra, e forcejando a cachorra, ela me disse, esperai. Eu disse, chegai. Meu pai, tu queres que eu morra? Assim, Gregório de Matos permanece pessoal e criativo, mas parece não abordar assuntos próximos à cineasta. Seja, pois, a conclusão que eu me pus aqui a escrever o que devia fazer, mas que tal faça, isso não. Decrete a divina mão, influam malignos fados, seja eu entre os desgraçados, exemplo de desventura. Nem tantos podem contar-se, quereis o mal, aldeia pobre, hoje sois rica. Como que surge o Gregório para você, como personagem de um filme para você? Que momento? Lendo ele. Sabe qual? Quando ele fala apa, epa, upa. Sabe aquele texto? Sim. Que é uma coisa, uma modernidade. E tem uma dos textos que me levou a fazer o filme também é esse, que é o seguinte, que ele fala: o que me importa de perder-me ou de salvar-me, importa salvar-me. Entendeu? Ele foi esses textos que eu falei, eu tenho que andar por aí.
que me importa? O que importa é salvar-me. E vamos que vamos. Ele detona. Eu fui nessa, eu fui a paixão por ele. A mesma paixão que eu tive pelo Getúlio, a mesma. O objeto mudou, mas é a mesma. De salvar-me ou de perder-me, só sei que importa salvar-me.